amiga, aqui é a Manu e bem-vindos a mais um episódio de Mob Psycho. E a nossa querida Tomo rouba a cena. Bom, o episódio começa com a Tomo meio que sendo informada pelo professor que quando o ano novo meio que começa os exames para as escolas particulares. E ela percebe que está quase se formando e percebe que não vai haver tempo. Bom, ela faz a sua reunião dizendo que daqui a 3 meses Kiribaiashi e ela vão se formar. E só sobrarão Inukawa e Sarada. Assim, o clube de telepatia acabará se dissolvendo sozinho. E ela fala, não achou isso triste? E meio que o carinha, o que tem isso de triste? E meio que a garota, como assim? Só repensem nossos tempos juntos. E eles só pensaram, meio que eles estavam jogando videogame, lanchando. E daí a garota chora e os garotos ficam assustados. E ela fala, não tivemos resultados da nossa pesquisa de telepatia. E meio que um dos carinhas, tava falando sério sobre se comunicar com alienígenas? E meio que ela fala que sim e continuará fazendo, só que ela quer fazer nessa única hora onde ela tá com todo mundo. Já que eles foram os únicos que se juntaram a ela nesse objetivo estranho dela. E ela fala, como é que vocês se sentem? E os coitados não sabem o que responder e ela respira e solta um ar que diz, e eles falam, que grande capacidade pulmonar. E ela fala que ela oficialmente está desfazendo o clube de telepatia. E o Kiribayashi meio que já percebe que ela tava levando muito mais a sério do que eles imaginam. Daí vamos pro Mob, que recebe visita. E o Hitsu pergunta se ele tá bem, já que já faz 1 mês que o Covinhas parou de dar as caras. E o Mob fala que está bem. Não, Mob, não está bem não. Bom, era Inukawa e os outros. E meio que eles querem usar os poderes do Mob pra fazer telepatia. E meio que eles explicam meio que o caso da Kurata. Mas Mob meio que não consegue usar telepatia. Mas Hitsu conhece umas pessoas que usam telepatia. E meio que são 2 malucos, que um tem cabeça redonda e o outro tem uma cabeça cúbica. E meio que eles são os irmãos Shiratoi, Dachi e Kaito. E meio que a telepatia só funciona quando eles estão unidos. E se eles conseguirem mais alguém mais poderoso, eles poderão achar mais telepatas. E mesmo eles não conseguindo meio que fazer uma mensagem específica, eles podem fazer um ruído. Um ruído desagradável que só telepatas meio que ouvem. Bom, os meninos acham essa ideia assustadora, mas eles não têm escolha. Bom, Mob decide ajudar pelo bem da Tommy. Daí, em uma reunião estratégica do clube de telepatia, graças ao treinamento do Teru, se os irmãos Shiratori se concentrarem, se comunicarão até 3 quilômetros de distância. E uma vez o Teru meio que mandou mensagem pra eles, avisando pro Kaito meio que comprar meio que nachos pra casa dele. E meio que o Hitsu, isso podia ter usado o telefone nesse caso. Mas se eles tentarem emitir o ruído em todas as direções, se esforçando, vamos ter um raio de apenas 500 metros. Mas se o Kageyama usar os poderes para ampliar, o raio do ruído deve aumentar 2 ou 3 vezes. E meio que o Inukawa já se taca que meio que o Mob também é um paranormal. Moleque, só agora que você se toca? E daí eles começam meio que a emitir o ruído. Bom, Inukawa e os outros não ouvem porque eles não são telepatas, mas eles contam com o Mob. Bom, Mob já manda os seus poderzinhos e meio que começa meio que a ressoar o ruído, que meio que tanto o Dart, tanto o Kaito meio que não aguentam. Mas eles vão tentar aguentar isso. E daí o Mob começa a usar mais o seu poder. Isso até que alguém aparece, que é o Takenaka, que era um antigo membro do clube de telepatia. E o clube de telepatia só fechou porque o Takenaka saiu. Bom, o Takenaka tá no clube de tênis, já que meio que ele precisa meio que praticar nas férias de verão. Bom, e no Kawa fala que eles estão procurando telepatas. E que o Mob e os irmãos Shiratori são meio que paranormais. Só que o cara ri, meio que dizendo, ainda estou fazendo essas coisas.
Então, Mac Mob e os Demonstratores começam a continuar. E daí o Mob coloca muita força na telepatia, que faz tudo brilhar, o Hitsu fecha os olhos. E de repente o Takenaka fica pálido, dizendo: podem parar um pouquinho? E daí chega um ponto em que ele fala: pare agora! Esse ruído tá doendo! E daí temos o plot twist. Takenaka é um telepata. Daí o Takenaka meio que narra que meio que na primeira vez que ele notou que ele era um telepata foi nos seus 5 anos. Ninguém mais percebia que sua professora do jardim de infância dizia que os que estava na cabeça dela eram algo diferentes. E quando ele adivinhou no que o seu pai estava pensando, a sua mãe começou a chorar e ele achou que era uma coisa que ele não podia mais fazer. Ele pode ouvir o pensamento dos outros mesmo que ele não queira. Quanto mais o tempo meio que passa, a sua área de meio que leitura fica aumentando e isso era difícil de lidar. E é quando na terceira série que ele intencionalmente começou a projetar seus próprios pensamentos. Em um flashback, e meio que tinha uns garotos que meio que um deles estava brigando com o outro, já que ele sempre traz lanche na sua casa, quando na verdade esse garoto estava roubando. Então o garoto meio que projeta a mente dele e fala: tá maluco? Vai acabar preso. Isso assusta o garoto muito. E desde então, para aliviar o estresse, ele gritava para alguém internamente, como se estivesse gritando e ameaçando a pessoa. E meio que no cara meio que pensa: era assim que você fazia isso? E meio que o Takanata: não, eu não faço isso, Inokawa. E os crios já percebem que esses telepatas são mesmo exagerados. Mas o Takenaka fala que ele descobriu uma maneira de meio que isolar o pensamento dos outros. Se cansou de ouvir o coração das pessoas, na verdade ele se enjoou. Por isso ele sempre usa protetores auriculares, selando assim os seus poderes. Mesmo assim ele acabou ouvindo esse barulho. Bom, meio que no caso vê a grande sorte deles terem um telepata, só que meio que o Takenaka fala: por que vocês nunca se interessaram por um telepata justo agora? E meio que o cara meio que não quer mais sensações desagradáveis com telepatia. E o cara vai embora e meio que o Mob tá procurando um companheiro, né? E meio que o motivo para ele ter entrado no clube era para achar alguém como ele. E meio que o Takenaka fala que sim, mas era meio que são um grupo de pessoas obcecadas pelo oculto. E por conta disso, as esperanças dele achar alguém como ele basicamente sumiram. E meio que ele não tem intenção para que eles os usem. E meio que o Mob fala: se é isso que pensa sobre nós, então acho que não podemos colaborar conosco. Se ele não tiver o interesse, é claro. O Mob também fala que ele também se enjoa dos seus poderes, mas é uma parte dele que ele não pode se livrar, mesmo que queira esconder. E se tiver alguém meio que procurando pelos poderes deles, pode ser divertido aceitá-los de vez em quando. E meio que o Takenaka fica: olha, o que você pensa? Você sabe como eu me sinto? E meio que o Mob: eu falo a verdade. E aí o Takenaka aceita, contanto que eles não fazem esse ruído de novo. E todo mundo: o clube tá salvo! E o Hitsu pergunta ao Takenaka se ele é o coração do irmão dele. O Takenaka: peraí, esse é o teu irmão mais novo? Porque ele é mais maduro do que tu. E por acaso, você tem um complexo que você não consegue se comunicar direito com o seu irmão? E o Hitsu: tu leu meu coração? E mesmo com meio que os protetores, ele entende meio que a pessoa somente pelo olhar. E ele quer valorizar esse tipo de coisa. No escritório Rengen, ele fez um belo capuchá purificado que ele começará a vender pela internet. E meio que ele tá oferecendo isso pelo cliente, que começa a falar que se ele não tiver água no corpo, ele vai piorar também sua circulação. E um espírito maligno vai causar fadiga nele. E o cara só... Tipo, parece aqueles caras que acreditam em tudo. Bom, depois da clientela, Rengen tá cansado. Serikawa tava fazendo seu dever de casa. Bom, o Mob liga pro Rengen. E meio que o Mob quer que o Rengen meio que vai pro monte Baco de Lama pra procurar OVNI. E também o Sol chamaram para alugar o carro. Ou seja, Rengen a babá. Bom, daí eles ligam pra Kuraka sobre o plano, só que ela fala que ela tem um cursinho.
E que se eles quiserem, eles podem ir sozinhos. Ou seja, o caso é sério. Daí chegou finalmente a véspera do ano novo. Requiem acorda e percebe que seu relógio está sem pilha. E ele que sempre diz que pro mob que ser pontual é o importante. Bom, o mob se reúne com o Inokawa e os outros, eles contam sobre a Kurata. E meio que o Saruta acha que ela vai ficar feliz se ela ver meio que uma foto de OVNI. Só que o que eles não contavam é que a Kurata estava bem aí. Bom, ela fala que ela largou o cursinho. E meio que ela fala que ela não atendeu o telefone das outras vezes porque ela estragou. E o Inokawa já cheira mentiras. E meio que o Inokawa pergunta pro Kiri-Sabaki se ela não sabia. E meio que o Kiri fala que ela achou que ela não veria se eles contassem. E daí eles vão esperando o tal telepata chegar. E meio que o Inokawa, seu chefe sempre manda a gente esperar tanto. Bom, o Mob mandou uma mensagem sobre a situação, só que ele ainda não respondeu. E daí aparece o Takenaka, correndo na velocidade da luz, já que ele dormiu demais. Assim como um certo outro telepata, entre aspas. Então o Takenaka revela: eu sou um telepata, presidente Kurata. E a Kurata: tá zoando com a minha cara? Então Inokawa: já que estamos reunidos, então temos que correr pro estacionamento! Bom, eles chegam e já vem o Regen. E meio que o Mob: desculpa pela demora, mestre. E o Regen: tudo bem. É véspera de ano novo. Mestre, você tá suando? Claro que não. E daí eles começam a agir. O Regen começa a dirigir, meio que tá dirigindo com cuidado. E o Mob: dirija com cuidado. E no fundo, Inokawa falando pro Takenaka: por que dormir num dia tão importante? O Regen: Bom, o Takenaka tava meio nervoso, já que ele faz tempo que ele não faz isso. E meio que o Kurata: como ouso me enganar, dizendo que ele é um telepata? E o Inokawa: mas é um telepata mesmo. E daí ele finalmente chegou no Monte Baco de Lama. E o episódio termina. Bom, eu achei esse episódio bem engraçado, com o lance da Kurata meio que se preocupando com a sua formatura. E o Regen no final se atrasando. Mas também é muito interessante, apresentando mais sobre o Takenaka e seus problemas com a telepatia. E no próximo episódio teremos Comunicação 2, Encontrando o Desconhecido. Bom, esse foi o Mob Psycho, terceira temporada, episódio 7. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Aqui é Manu Tobias e fui.